e no final, boa parte deles vão para a faculdade, de cada 10, 7 se desviam. Um dos motivos tem a ver com esse abandono do lar, que a mãe que não tá ali ensinando, como Paulo fala para Timóteo, você recebeu a sua fé da sua avó, da sua mãe. Não tem acontecido isso. E as suas filhas já eram grandes, hein? 16 e 9 anos. É isso que a Suzanne Wencker, ela fala, não é que a mulher não possa ter aspirações e outras realizações fora do lar. É que quando as crianças são pequenas, isso acaba sendo um fardo muito grande. Acaba sendo um fardo, 300 mil atribuições. Principalmente se é que as mulheres não têm tido filhos. Se elas tivessem, elas iam entender isso. É que as mulheres têm pecado. Agora, eu tenho uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. É pecado não querer ter filhos? Um casal, quem tá casado óbvio. Então, e aí eu vou responder essa pergunta linkando com o que a gente tá falando, inclusive com o que a irmã tá falando aqui. A questão do trabalho da mulher e a maternidade, se elas obedecessem à Bíblia, se elas tivessem, por exemplo, vários filhos, primeiro elas não estariam brigando para ser pastoras, por exemplo, porque elas teriam uma congregação tão grande dentro da casa delas que elas não teriam tempo para isso. Se elas estivessem preocupadas em ter vários filhos, como a Escritura ordena, elas iriam entender que vários tipos de serviço inviabilizariam a maternidade. Por que é pecado ter filhos, não querer ter filhos? Deus ordena em Gênesis que o homem multiplique. Eu sou de confissão reformada. Lá também tem o que a gente chama de mandato cultural, né? Subjugue a terra. Você já viu algum reformado dizendo que esse mandato cultural passou? Não, né? Eles dizem que continua. Mas e como que eles fazem isso? O mandato cultural, a ordem de dominar a terra, continua. E ali junto tem multipliquem. De onde eles tiram a ideia que esse parou? O homem peca, Deus reafirma a ordem, tenham filhos. O povo estava numa situação terrível lá no exílio. Como a irmã mencionou, há uma ordem para não ter filho, para matar os meninos. Essa é a ordem de Faraó. Mesmo assim, a mãe de Moisés tem um menino. E foi justamente pelo fato de que, sendo escravos, uma circunstância em que você não é dono de nada, inclusive de si mesmo, nessa circunstância diz o texto que os filhos de Israel cresciam e qual outra palavra? Fortaleciam. Olha a palavra, como que ele associa. Força com filhos. Essa é a perspectiva bíblica. Filho é força. Filho é sempre força. É o que o salmista vai dizer. Aquele que enche a sua aljava com filhos, esse aí não vai ser envergonhado quando o inimigo bater a porta. Ele está dizendo que o filho é uma arma bélica, é um poder de guerra. Essa é a perspectiva cristã. A perspectiva cristã de Gênesis e Apocalipse é que filho é poder, não tumor. A gente evita tumor. Você já viu alguém evitar herança? Ah, eu não quero, eu tenho 4 heranças, é muito já. Pai, para que 4? A gente evita tumor. É interessante que, em toda a perspectiva bíblica, a gente continua. O povo vai para o exílio. O povo está no exílio. Ou seja, muitos israelitas viram suas mulheres sendo violentadas, seus filhos triturados, seus pais assassinados. E agora eles estão lá na Babilônia. Eles não têm nada. E aí Jeremias dá uma ordem. Tenham filhos, multipliquem-se aí. Existe época pior para ter filho do que nessa época? E eles tiveram. E olha como que ter filho tem uma implicação eterna no propósito de salvação eterna de Deus. Ora, Jeremias disse, daqui a 70 anos vocês vão voltar. Aqueles homens que foram para a Babilônia não voltaram. Quem voltou? Os filhos. Os filhos. Se eles não tivessem filhos, como é que o Messias viria da tribo de Judá se a tribo de Judá não existe mais? Então, olha o propósito eterno de Deus relacionado aos filhos. E a gente vai para o Novo Testamento, isso é confirmado. A mulher será conservada na missão de mãe, dando à luz filhos no plural. É interessante, a gente tem na Bíblia apenas um exemplo de pessoa evitando filho. Foi morto. Ele foi morto, não foi morto, porque ele não quis cumprir a lei do levirato. Ah, pastor, isso não se aplica a nós, porque ele não queria suscitar herança ao irmão dele. Quão mais cruel não querer ter filho para si mesmo? Então, assim, Lutero, Calvino, eles abominavam a ideia antinatalina da Igreja Católica da época. 1/3 da população medieval estava em algum monastério. Eles viam o casamento como algo inferior. Essa era a perspectiva católica. Lutero não. Ele restaura e fala, não, isso aqui é vocação, isso aqui é sagrado também. Tanto é que ele casa tem 6. Ele chamava de porcos aqueles que não queriam ter filhos. Ele sempre tem um jeitinho carinhoso, Lutero. E sabe o que é interessante?
Em 1930, a primeira igreja evangélica permite evitar filhos. A igreja anglicana. Até ali, todos consideravam que era errado isso. Eles viam os filhos como herança, como riqueza. Quanto mais, melhor. Por isso, se a gente tem uma ordem clara, é óbvio que não cumpri-la é uma desobediência. Ora, e voltando a essa questão do trabalho, se a mulher ela tem vários filhos, você pode ter certeza, se ela tivesse vários filhos, elas não estariam brigando por essas posições que elas estão, porque elas teriam tanto tempo, teriam que dedicar tanto tempo aos filhos, que elas não teriam tempo para brigar pelas coisas que elas estão brigando. Não é uma questão de a mulher poder ou não poder, a gente sabe da capacidade da mulher, mas é simplesmente essa questão do arranjo mesmo, o quanto que se torna muito difícil quando você tem vários filhos, alguns tipos de trabalho. Algumas atribuições se tornam um fardo muito grande. E como a irmã disse, tá vendo agora, a irmã, as crianças já... Quantos anos tem, Márcia? Seus filhos Ora, hoje? 32 e 27, são adultas. É como a Suzane Wenker falava, ela, olha, a mulher pode, não que abandone algo, mas dar uma parada em algo que ela tinha, sei lá, uma carreira, alguma coisa, ou fazer um arranjo melhor, como por exemplo na minha igreja. A minha igreja tem uma moça, que é a minha advogada, inclusive, uma irmã, e ela queria ter filhos, ela se casou e ia ter filhos. Eu falei, e ela queria prestar um concurso. Eu falei, irmã, você vai ter filhos. Você não acha que você poderia fazer um outro arranjo para você como advogada? E se você atender em casa? Seus filhos vão estar ali. Uhum. Agora, num concurso, você não acha que vai ficar um pouco mais difícil? E eu falei, você vai ficar mais rica em casa, minha filha. Vai por mim. Tá muito mais rica hoje. Então, ela fez um arranjo pensando na perspectiva dos filhos. Do que seria melhor? Qual que seria o melhor arranjo? Inclusive para ela. Ela mesma ali, ela tem um escritório na casa dela. Ela ganha muito mais dinheiro do que no concurso. E os filhos estão ali. Tem uma babá, uma empregada que ajuda. E ela faz o horário dela de modo que ela tá sempre focando nos filhos. E isso fez com que ela tivesse uma vida muito mais leve em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, eu acredito que esse vírus do feminismo... Porque você pega as literaturas clássicas das feministas, é assustador como elas veem a maternidade. Algumas delas falavam, toda mãe deveria ser morta. Nossa, que horror. É sério. Aí, o engraçado é como que ela ia nascer, né? A santa incoerência, Batman. Mas as feministas mais radicais, elas chegavam a dizer que não podia casar. Uma delas lá se casou, elas consideraram que ela tinha traído a causa. Uau. A perspectiva era tão negativa em relação ao casamento. Alexandra Kollontai, por exemplo, ela ajudou na Revolução Bolchevique na União Soviética, em 1917, juntamente com Lenin, para implantar o feminismo, permitir o divórcio, o sexo livre. E ela dizia que o Estado deveria prover creches comunitárias, restaurantes comunitários, lavanderias comunitárias. E aí ela conclui: e aí não haverá a mãe oprimida com um bebê no colo. Uau. Essa é a perspectiva feminista. E aí, olha que coisa. Eu vou encerrar para a irmã falar. Eu estava uma vez numa conferência reformada. Eu sou reformado, obviamente é óbvio que eu acredito que aquilo que eu creio é correto. Senão eu seria outra coisa. Tem dia que você fica falando que a sua fé está correta. Olha, se eu achasse que eu estivesse errado, seria outra coisa. Então eu acredito que é correto. Estou lá numa reunião de pastores que eu acredito que estão corretos. E a minha esposa, na época, meu filho tinha 3 anos. E a minha esposa falou, eu faço homeschooling hoje, a gente pratica homeschooling, mas na época nem praticava. Mas meu filho tinha 3 anos e na reunião ali, nós lá na nave principal, os homens, e as mulheres numa sala à parte. Quando a minha esposa falou que o meu filho não ia pra escola, ele tinha só 3 anos, 2 anos, alguma coisa assim. As mulheres de pastor disseram, mas como que você aguenta? Mulher de pastor. É mulher de pastor. E ela olha pra minha esposa e fica em choque porque como que a minha esposa consegue aguentar ser mãe? Isso numa das maiores conferências reformadas do país. Uau. Veja a perspectiva feminista dessas mulheres. Como que o feminismo se instalou nas igrejas de uma maneira absurda. Então, esse é um grande problema e por isso a gente tem ralado tanto, sofrido tanto. Inclusive, tem que ter 300 mil ministérios na igreja, porque para cuidar do menino de 5, de 6, de 7, 12, 15, 17, 300 mil ministérios. E no final, boa parte deles vão para a faculdade, de cada 10, 7 se desviam. Um dos motivos tem a ver com esse abandono do lar,
que a mãe que não tá ali ensinando, como Paulo fala para Timóteo, você recebeu a sua fé da sua avó, da sua mãe. Não tem acontecido isso.